Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Leio na versão revista e atualizada, diz assim: Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: Faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde um dia em que deixou a terra até agora. Amados, esse texto é muito importante. Ele é extraordinário quanto à revelação do cuidado, do carinho, do zelo, da providência de Deus para com aquele que sabe adorá-lo. Quem era esta sunamita para que Deus tivesse por ela tamanha consideração, mais do que a todas as pessoas de Israel, inclusive o rei? Por quê? Deus faz essa distinção. Eu ouço muito dizer que Deus não faz distinção de ninguém, mas quem fala isso é ignorante a respeito da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque Deus faz distinção sim o tempo todo. Quer dizer que Deus discrimina? Ele discrimina. Pastor, olha o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. Mas Deus não discrimina por causa da cor. Deus não discrimina porque se tem cabelo ou se não tem, se tem barriga, se não tem, se tem dente, se não tem, se tem corpo violão, se não tem, se tem traseiro mais rechochudo, se não tem. Deus não discrimina. Se nasceu num bairro mais desprovido de recursos ou se nasceu num bairro mais chique, se o sobrenome é dos mais simples ou se o sobrenome traz consigo fama, porque foi Deus quem criou todas as pessoas. Então o que é que Deus discrimina na hora de abençoar? Porque um pai discrimina os filhos, ou não? Quando você tem 2 filhos, um é relaxado, é preguiçoso, é respondão, é malcriado, o outro é prestativo, é educado, é respeitoso, é estudioso. Quando você pensa em dar um presente para aquele que é resmungão, malcriado, você pensa em dar o mesmo presente como você pensa em dar para aquele que é educado, prestativo, que te honra? Claro que não. Então você também é um discriminador, você discrimina seu filho. Por que Deus faz isso? Porque a justiça discrimina. A justiça, ela não coloca sentado no mesmo banco o réu e a vítima. Nós
precisamos entender que Deus não favorece a todas as pessoas, porque simplesmente elas batem no peito para dizer: eu também sou filho de Deus, e pode não ser coisa nenhuma, porque a vontade do homem não move o braço de Deus e não faz ser verdade aquilo que da sua boca é proferido. Se aquilo que está sendo dito, ou se a atitude que está sendo vivida não condiz com aquilo que foi estabelecido por Deus, porque diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, a razão pela qual Deus criou o homem foi para que o homem tivesse um relacionamento com Ele, que desse prazer ao seu coração, que o homem vivesse e viva para honrá-lo. Olha que interessante. Aquele povo era o povo que Deus escolhera e que tiraram lá do Egito com mão poderosa e feitos extraordinários através de Moisés. Agora Deus está dizendo para Eliseu: Eliseu, vai lá e fala com aquela sulamita para ela pegar toda a família dela e rapar fora daí, porque eu vou enviar uma fome, eu vou enviar uma seca, eu vou enviar uma situação que o país vai viver dificuldade extrema. Eu não quero que ela passe por isso. Fala para ela pegar toda a família dela e ir para onde ela puder, mas não fica dentro do país. Ela tem que sair do país. E olha para onde a sunamita vai. Ela vai para a terra dos filisteus. Os filisteus eram inimigos mortais dos judeus. E durante 7 anos ela vive lá na terra dos inimigos. E na terra dos inimigos está acontecendo aquilo que está acontecendo na terra do povo de Deus? Não, amado. Às vezes na casa do crente está passando dificuldade. Ele é filho de Deus, ela é filha de Deus, mas tem dificuldade, tem desemprego, tem enfermidade, tem. E na casa do vizinho que é ímpio, que não teme a Deus, talvez seja lá um adorador do diabo, na casa dele não falta. Mas por que acontece isso? Por que é que Deus mandou aquela fome por 7 anos? Isso é no tempo de Eliseu. Eliseu foi discípulo de quem? Do profeta Elias. E no tempo do profeta Elias, Deus também mandou uma seca para a terra. E a terra ficou lá 2 anos e meio, sofrendo com a seca, com a fome, com a falta de água, de recursos. O país empobreceu 2 anos e meio. Por quê? Porque o rei e o povo abandonaram a Deus e foram atrás de ídolos, e foram adorar a ídolos, foram dar vazão à carne, se deixaram levar pela moda do momento trazida por Jezabel. Ela trouxe aquilo que era moda na terra dela. A moda lá, o must, é adorar a Baal e a Astarote. E os crentes daquela terra, os homens de Deus, as mulheres de Deus, foram na onda da moda. A moda, amados, pode ser uma coisa desgraçada, quase sempre é. Olha para a moda que nós vivemos no nosso tempo. É uma moda imoral, é uma moda que leva as mulheres. Ontem eu estava, na sexta-feira à noite, eu estava num compromisso na escola da minha filha. Irmãos, eu só permaneci por causa do compromisso, porque era constrangedor demais. Entravam as esposas, porque eram pais, entravam algumas esposas vestidas de uma forma que eu olhava aquilo e falei: meu Deus do céu, se fosse minha esposa eu ia ter vergonha, eu não sairia de casa com ela vestida daquele jeito. É uma moda que só falta dizer assim: sabe quanto eu custo para ir para a cama contigo? Nada, eu estou aqui me oferecendo. É a moda. A moda é uma coisa muito perigosa. O apóstolo Paulo diz assim: você pode fazer qualquer coisa, você é livre, Jesus te libertou, aleluia, mas tenha consciência para não fazer aquilo que desonra a Deus. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. E tem muita coisa que eu vejo crente fazendo e que não convém. Eu posso. Sim, você pode, mas convém?
Ah, eu posso. Sim, você pode, mas está dominando você. Já não era para você ter parado com isso? O povo se afastou de Deus e foi atrás da moda. Foi necessário Elias reunir e desafiar o rei e os 400 profetas de Baal e mais 450 de Azera. E colocados lá em disputa, os profetas não puderam nada com seu ídolo, e Deus mandou fogo e consumiu a oferta que Elias fizera. Você pensa que isso fez o povo voltar o coração todo para Deus? Voltou naquele momento. Passaram-se alguns anos. Elias agora é levado para o céu. Eliseu recebe a unção de Elias. O profeta agora é Elias. A unção de Deus está sobre Elias, profetizando sobre o povo. E o que é que o povo faz? Deus deu uma autoridade, um poder, uma unção 2 vezes mais poderosa do que dera a Elias sobre Eliseu. E o povo está fazendo o quê? Se corrompendo, assim como também o rei. Amados, a palavra de Deus diz que o coração, ele é o quê? Enganoso. O coração se corrompe com facilidade, porque o coração está ligado a essa carne, e aquele que se deixa ser seduzido vai comer do fruto, e o fruto quase sempre é de desgraça. No tempo de Elias foram 2 anos e meio. Agora no tempo de Eliseu serão 7 anos. 7 anos. Nós estamos vendo o que está acontecendo no país por causa da escassez de água. Nós aqui no Rio de Janeiro não estamos vivendo racionamento de água igual São Paulo, mas olha para a sua conta de energia elétrica. Você está pagando o preço pelo que está acontecendo lá em São Paulo. Você está pagando o preço, e eu, na nossa conta de energia elétrica, assim como todo o restante do país. O Brasil está sofrendo por isso. E por quê, amado? Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia Sagrada Deus enviando uma disciplina ao povo, fazendo com que haja seca, onde antes havia prosperidade, é disciplina de Deus. E nós estamos vivendo desse país a disciplina de Deus, porque o povo tem se voltado para a carnalidade, o povo tem se voltado para ofender a Deus na sua santidade, o povo tem se permitido a estar contaminando com as coisas que o Congresso Nacional, o Planalto e até o Supremo Tribunal Federal estão fazendo, vilipendiando, sujando as vestes do Senhor nos crentes que estão indo pela moda. Eu vejo crentes discutindo e achar natural, pastor, a identidade de gênero, rapaz, isso é uma coisa que não tem jeito, não adianta lutar contra isso, pastor. Isso vai ser uma realidade. Eu ouço gente dizendo assim: pastor, já não está escrito, o senhor não falou que só ia aumentar a iniquidade, que o amor de muitos iria esfriar, que o pecado entraria até dentro da igreja? O senhor não falou que por causa disso vai vir a perseguição? Então, pastor, não adianta a gente bater de frente disso. Eu quero te perguntar, meu amado, em que lugar o Senhor disse que era para a gente sentar, cruzar os braços e ver a banda passar? Sem que a gente fizesse nada, sem que a gente falasse nada, sem que nós nos manifestássemos, sem que nós vivêssemos dentro da nossa casa e na nossa igreja santidade. Porque os crentes estão sentados olhando a televisão de braços cruzados, dizendo: realmente não tem jeito não, isso só vai piorar. E nós estamos vendo dentro da casa dos crentes os vícios, a promiscuidade e toda sorte de coisa do mundo entrar, muitas vezes pela janela de uma tela iluminada que enfeitiça e corrompe. Pois a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem com os bons costumes. E tem muita gente, crente, sendo corrompido com a conversa que a televisão está fazendo ele dialogar com ela, e dialogar um com o outro. Sabe, naquele tempo Deus dera uma unção dobrada para Eliseu, e Deus deu uma disciplina dobrada para o povo.
e para o rei. Por quê? Porque não aprendeu. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus chamar a sua atenção, porque você errou e você passou por uma disciplina, e se você não tomou jeito, e se você não aprendeu, pode esperar uma disciplina mais pesada. Porque a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, desse muito é exigido. Eu não posso exigir de um filho meu que ele faça certo aquilo que eu não ensinei para ele. Mas se eu já ensinei e disse para ele, faça assim, não faça desse jeito, porque desse jeito vai estar errado. Ele fez do jeito errado e eu disciplinei. Falei, eu não disse para você não fazer? Não faça de novo. Ele não só foi instruído da primeira vez, como foi instruído da segunda com uma disciplina para ele não esquecer. Mas daqui a pouco ele faz vistas grossas e erra de novo. Eu vou só colocar de castiguinho. 7 anos de seca, 7 anos de pobreza, 7 anos de dificuldade, 7 anos de provação. A palavra 7 significa um tempo completo. Eu vou dar uma disciplina que vai ser uma disciplina que não vão esquecer. É para marcar. Mas Deus lembra da sunamita e fala para Eliseu: Eliseu, tem uma pessoa que eu não quero que sofra essa disciplina. Você vai ficar, Eliseu. Você, eu não quero que você saia não, você vai ficar. Você vai fazer igual Moisés. Eu mandei o povo para o deserto, 40 anos, eles ficaram lá 40 anos, Moisés ficou com eles. Você vai ficar com eles, Eliseu. Eu acho que naquela hora Eliseu iria dizer: Senhor, não dá para eu ir com a sulamita? Sai, depois eu volto. Não, você vai ficar. Sabe, amado, talvez lá na sua casa, talvez na empresa que você trabalha, a coisa não vai bem. A primeira coisa que vem na tua cabeça é: o que eu vou fazer aqui? Eu vou pular fora. Eu estou vendo a mão de Deus disciplinando esse negócio, a empresa indo para baixo, a coisa indo para o mal. Será mesmo que Deus quer que você saia? Você é um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Se Deus não mandou você sair, fique lá. Porque é preciso que existam profetas, e profetas só tem trabalho se o povo errar. Se existe inclinação para o erro, senão para que haveria profeta? Não precisa. Para que haveria pastor? Não precisa. E Deus diz: não, você vai ficar, Eliseu. Você fica. Mas fala para a sunamita, para ela pegar a família dela toda e vai para um lugar, qual ela escolhe, ela vá para um lugar que você possa. Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes. Deus disse assim: escolhe onde você puder. Eu posso ir para lá, eu posso ir para cá, escolhe. Deus não mandou ela para um lugar específico. E ela vai para onde? Para os filisteus. E embora os filisteus fossem inimigos do povo de Deus, é mais ou menos assim como se no nosso dia de hoje, um judeu morando lá em Israel, Deus dissesse: sai daqui, porque eu vou mandar uma situação, vai vir uma situação terrível sobre essa terra, e eu não quero que você passe por isso. E aí aquele judeu, aquele israelita, sai de Israel e ele vai para onde? Ele vai para a Síria, que é inimigo do povo de Israel, está mandando bomba para lá, querendo acabar com os israelitas todinho. Ela vai para lá, para os filisteus, e ela fica lá 7 anos. A Bíblia não fala mais nada, e a gente não precisa saber detalhes, porque Deus preservou, tirou ela de lá. Ela não passou por aquela dificuldade. Quando acabaram-se os 7 anos, ela voltou. E quando ela voltou, ela vai procurar o rei. Por quê? Porque a terra dela ficou 7 anos lá. Ora, 7 anos uma terra desocupada, meu amado. Quem já está passando dificuldade, está vendo ali, em época de crise, quem tem um pouquinho, faz de tudo para comprar uma galinha morta. Sabe o que é galinha morta? Galinha morta é assim: nós estamos vivendo num tempo agora em que o nosso país está passando por um arroxo financeiro, um arroxo econômico. As empresas estão indo de mal a pior, muitas delas. Essa é a hora de comprar ações.
na Bolsa de Valores. Essa é a hora de chegar para o camarada que é dono de uma empresa, ele está demitindo, e dizer assim: quer vender? Eu compro. O camarada já está enforcado, ele está ali vendo como é que ele vai fazer, ele não tem lastro, ele não tem capital para isso, mas aquele tem, de alguma forma ele tem, por alguma razão ele tem. Ele chega, vai lá e fala: agora é o momento de eu comprar essa empresa. Quando a situação voltar, eu vou ganhar muito dinheiro com ela. E ele compra aquela empresa, investe algum dinheiro para manter a situação, e quando o tempo volta em prosperidade, um tempo diferente, melhor, ele vai ganhar muito dinheiro com aquela empresa. Por quê? Porque ele comprou ela baratinho. As ações da Petrobras, lá no chão, ninguém queria. Quando a empresa se recompuser e ela ficar bem no mercado de novo, ele comprou por 10, agora ele vende por 1.000. Eu me lembro de um cachorro vira-lata, misturado com uma raça lá, eu não sei qual. Aquele era um cão que vivia largado na rua, ninguém queria aquele cão. Ele já tinha ferida, ele tinha machucado, as pessoas olhavam para ele magrelo, raquítico, ninguém dava nada para aquele cachorro. Enxotavam, jogavam pau, chutavam para ele sair fora. Um dia alguém passou, olhou para aquele cão e ficou com dó, pegou aquele cão, levou para casa, cuidou das feridas, levou no veterinário, investiu, gastou dinheiro com medicamento, alimentou aquele animal ficou saudável, ele ficou bonito, o pelo dele foi voltando, ele ficou com a pelagem linda e muito alegre, um cão amoroso, reconhecendo, porque é impressionante, né, irmãos? Literalmente, o cão é o melhor amigo do homem. Não, diga, não. Por que você falou que não é? Então quem é? Você sabe, o melhor amigo do homem é Jesus. Mas se tratando de animal de estimação, o cão de fato é o melhor amigo do homem. Ele faz festa, e aquele animal, isso é verdade que eu estou contando, aconteceu, ele se tornou um animal lindo. E agora as pessoas olhavam e diziam: mas que cão lindo! Onde você comprou? Eu falei: eu comprei numa sarjeta. Como assim? Lembra aquele animal que ninguém queria, chutava, que vivia com bicheira? Eu peguei, eu cuidei, eu tratei. É esse cão que você está vendo. Agora aquela mulher volta para a sua terra. Deus manda ela voltar. Acabou. Ela volta e ela vai procurar o rei para dizer: ó rei, essa terra ali, é minha, tomaram ela. Eu apenas saí do país. E quando ela chega para falar com o rei tinha chamado Geazi, que era um dos empregados de Eliseu, e ele estava pedindo a Geazi: Geazi, conta para mim tudo que Deus tem feito através de Eliseu. Talvez o rei estivesse pensando: puxa vida, Eliseu profetizou 7 anos, que dificuldade, tanta crise, eu ouço falar tanta coisa. Geazi, vem cá, conta tudo que Deus já fez e está fazendo, tem feito através de Eliseu. E Geazi estava contando, e em uma hora Geazi começou a contar a respeito de um rapaz, um garoto, que morrera e Eliseu ressuscitara pelo poder de Deus. E quando ele está contando isso, entra a mãe desse garoto, que é exatamente a sunamita. E quando ela entra, ele diz: aí rei, essa mulher aí, é dela que eu estou falando, o filho dela lá. E o rei chama: é de você, é verdade? Se ela confirma tudinho: sim, meu rei, é tudo isso aí. Inclusive eu estou aqui porque durante 7 anos eu estive fora da minha terra, e agora eu cheguei lá, tomaram posse da terra. Possivelmente quem tomou posse daquela terra tenha sido ele, o rei. Porque eu não sei se você sabe, mas em nosso tempo, qualquer patrimônio que você tenha, uma terra, um terreno, se você não cuidar, se você não pagar os impostos, se ninguém pagar, o Estado tem direito de ir lá e tomar. Por quê? Porque você não pagou os impostos. Você deve tanto imposto que aquele terreno já perdeu o valor e você perde o direito dele. E aquele rei, impactado por ver e constatar veridicamente aquilo que Geazi tinha contado, e por temor, por saber o que Deus fizera, ele faz com que
restituíssem tudo o que aquela terra produziu e rendeu aos cofres dele, desde o dia que ela saiu da terra e foi para os filisteus até aquele momento. Rapaz, mas que mulher abençoada! Quem é essa mulher e por que é que Deus teve um cuidado, um carinho tão extraordinário? O que essa mulher fez para mover o braço de Deus, para mover o coração de Deus, para Deus ter tanto cuidado assim com ela? A gente vai encontrar isso lá em 2 Reis, no mesmo livro, capítulo 4, versículo de 8 até 17. Acompanhe comigo na leitura, na nova tradução da linguagem de hoje que eu vou fazer. Um dia, verso 8, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, e assim quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim, o senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Veja, amado, aquela sunamita, que nós não sabemos qual era o seu nome, apenas sabemos que ela era de um lugar chamado Sunem. Ela vê o homem de Deus que sempre passa ali. Quem é? É Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu é um profeta, ele é um homem de Deus. Por que ele passa sempre por aqui? Ele está a serviço de Deus. Ele está fazendo o serviço que Deus manda ele fazer. Ele prega, ele ensina, ele instrui, ele adverte, ele profetiza, ele realiza aquilo que Deus quer, ele admoesta, ele confronta, ele leva o povo de volta a Deus pela pregação da palavra. E aquela mulher com temor de Deus, ela que era uma mulher rica, diz o texto que ela era rica, não lhe faltava nada, ela tinha muitos recursos. Ela pega e convida Eliseu para fazer refeição na casa dela. Quando ele vem, ela e o seu marido recebem muito bem e dizem: profeta, todas as vezes que o senhor passar por aqui na sua viagem, por favor, pare aqui, nos dê alegria de almoçar, de jantar conosco, de fazer as refeições aqui. Eliseu era bem recebido. Depois de várias vezes que agora Eliseu já sabia o caminho, a porta está aberta, ele foi convidado. Todas as vezes que ele tinha que passar por Sunem, ele ia direto à casa dessa sunamita, e lá ele fazia as suas refeições junto com seus servos. Um dia aquela mulher pensou, chamou seu marido e disse: olha, esse homem de Deus sempre passa por aqui, ele está constantemente passando por aqui no ofício que Deus dá a ele.
Vamos fazer uma coisa, ele só para aqui e a gente dá a ele a refeição, um pouco de água, um tempo que ele fica aqui, descansa e segue a sua tarefa e a sua viagem. Vamos fazer um quarto aqui em cima da nossa casa e vamos colocar ali uma cama, vamos colocar ali uma escrivaninha, vamos colocar ali uma cadeira e vamos colocar uma lamparina, para que ele tenha um pouco de conforto e privacidade, não só para que ele passe por aqui, porque a gente não sabe onde ele vai dormir, mas também para que ele possa ficar e pelo tempo que ele precisar e com privacidade. Um quarto para ele. E o marido dela aquece, e eles assim o fazem, e dão esse tratamento distinto a Eliseu. Eliseu está recebendo aquilo que aquela mulher deu para ele, aquele marido deu para ele, aquela família deram para ele, porque ele era um homem de Deus a serviço de Deus. Eles sabiam que Eliseu, como homem de Deus, era revestido de muita autoridade espiritual e poder que Deus manifestava através dele. Eliseu está vendo o gesto, ele está vendo a atitude, e ele se sente compelido a abençoar aquela casa. Então ele manda chamá-la. E por que ele a manda chamar? Porque aquela mulher viu a necessidade dele, e ela apenas não chegou e disse assim: ô senhor profeta, o senhor gostaria de descansar um pouquinho lá em casa? Senhor profeta, o senhor gostaria de almoçar lá em casa? Na minha terra, quando eu cresci, lá no interior, eu aprendi assim: quem convida, não quer dar. Conhece esse negócio? Você quer almoçar? Come um pouquinho com a gente. Você quer almoçar? E pergunta duas, e pergunta, não, almoça um pouquinho. Não, almoça um pouquinho com a gente. Não quer não. Quem convida não quer dar, porque se quiser dar, você quer almoçar com a gente? Olha, vem cá, olha, já pega um prato, já leva ali, olha aqui, ó, já pega a panela, sirva-se aí, porque quem quer realmente, não apenas convida, faz. Aquela mulher não apenas convidou, o marido dela apenas não convidou, foi lá e trouxe-o para almoçar, para fazer as refeições. Ela não pegou, chegou para ele e falou assim: profeta, está pensando aqui, o senhor não quer que a gente faça um lugarzinho aqui para o senhor ficar aqui? Não. Eles pensaram, eles fizeram, eles o chamaram e disse: profeta, vamos, queremos que o senhor faça, vem com a gente, vamos fazer uma visitinha lá em casa. Quando chegou lá, olha profeta, está vendo isso aqui? Não tinha, né? Nós fizemos para que o senhor possa, toda vez que passar por aqui, saber que só tem um lugar para o senhor ficar, porque o senhor é um homem de Deus que está a serviço de Deus. Fizeram isso despretensiosamente, amados. E Eliseu não se sente à vontade de apenas estar recebendo, sem fazer nada em favor daquelas pessoas. Aquela mulher e o marido não demonstraram qualquer interesse, mesmo sabendo do poder de Deus que operava em Eliseu, que era 2 vezes maior do que operou através de Elias. Muito diferente do que acontece hoje, quando as pessoas são estimuladas a buscar a Deus pelo que Ele pode fazer. Liga a televisão, é buscar a Deus pelo que Ele pode fazer. Olha a maioria das pregações que estão por aí, é buscar a Deus pelo que Ele pode fazer, porque Ele pode curar, porque Ele pode libertar, porque Ele pode tirar teu filho das drogas, porque Ele pode te dar um carro zero, porque Ele pode, afinal de contas eu sou da primeira igreja de Belfort, onde todo mundo aqui é próspero, aqui se prospera, e as pessoas estão indo para o Senhor em busca do que Ele pode fazer. Aquela mulher não foi em busca do que Ele podia fazer. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, cheio do poder de Deus, um homem que, por quem Deus tivera feito já grandes e extraordinárias coisas. 100 homens estavam com fome, não tinham o que comer. Alguém apareceu com um pouco de pão.
Diz: ah, mas senhor, tudo que tem aqui é esse pão. Vai lá e divide com eles. Mas senhor, não vai dar, são 100 homens. Eu disse vai, porque Deus disse que não vai faltar. E tal como Jesus fizera, aqueles pães foram divididos, multiplicados, e os 100 homens comeram e sobrou. Eliseu era cheio do poder de Deus, era cheio da autoridade no Senhor, mas aquela mulher não faz nada pensando naquilo que ela poderia receber. E alguém pode dizer assim: mas ela é rica, ela tinha de tudo. Amados, por causa da liberalidade daquela mulher, Eliseu não descansou até saber o que podia fazer para recompensá-la por sua generosidade, até que soube uma coisa: ela não tem filhos. Geazi, procura saber com ela. Geazi, vai lá, conversa com ela, Geazi. De repente, para falar comigo, ela pode se sentir constrangida. Você já parou para pensar por que ele não perguntou, por que ele mandou Geazi? O profeta pensou: se eu for perguntar para ela, ela vai ficar sem jeito. Geazi, vai você, procura saber se tem alguma coisa. Olha, eu tenho entrevista com o rei me ouve sempre, estou sempre com ele. Olha, eu tenho acesso ao general do exército. Se há alguma coisa que pode ser feita do ponto de vista social, dentro do ponto de vista da autoridade política, alguma coisa que eu possa fazer por ela. Geazi vai conversar com ela. Ela diz: olha, não me falta nada, eu estou aqui no meio do meu povo, meu marido é um homem que tem posses, não nos falta nada. Mas Geazi virou para Eliseu e disse: senhor, não sei se o senhor percebeu, mas o marido dela já é um velho, e eles não têm filho. O que é que significava para aquela mulher não ter filhos? É que a mulher, naquele contexto, a mulher não tinha socialmente reconhecimento e autoridade para gerir aquilo que pertencesse ao seu marido depois que ele morresse. A autoridade ficava para o filho mais velho ou para um parente próximo. Ela, como mulher, não teria essa autoridade. Uma viúva sem filhos era uma situação muito constrangedora socialmente. Era ser privada de alguns direitos, inclusive. Uma mulher casada sem filhos, numa realidade e contexto social como o daquele, significava dizer que Deus não a favorecera, mas a fizera nascer impossibilitada de gerar filhos. E uma mulher que não podia gerar filhos para o seu marido, dava a ele a oportunidade pela lei de que ele pudesse ter uma concubina ou casar de novo com uma outra mulher que pudesse gerar filhos para preservar o seu nome e administrar a herança que ele iria deixar. O que iria torná-la uma mulher secundária em termos de importância na sociedade, em termos de importância no contexto da família. Você vê isso com Abraão, você vê isso com Isaac, você vê isso na história de Jacó. Mas aquele marido dela devia amá-la muito pelas qualidades que ela possuía, porque ele não é dito que tivesse uma concubina e muito menos filhos com alguém. Geazi diz: ela não tem filhos e o marido dela é velho. Então Eliseu, ele é usado por Deus e ele profetiza sobre a vida dela. E por que ele profetiza? Porque tem o aval de Deus. Por certo, ele voltou-se para Deus: Senhor, eu te peço, abençoa essa mulher, olha pelo tudo que ela tem feito, Senhor, olha como ela favorece a obra do teu reino através de mim, naquilo que o Senhor me manda fazer. Olha o cuidado que ela e o marido tiveram e estão tendo até agora, para que eu pudesse ser capacitado para bem desempenhar aquilo que o Senhor me manda fazer. E Deus diz para ele: diga para ela que daqui a 1 ano ela vai ter um filho. E ela
acaba por conceber um filho. Aquele garoto cresce, aquele neném se torna um garoto, e um dia ele está no campo com seu pai, e ele passa mal, o pai manda ele para casa para encontrar com a mãe, e quando ele chega com a mãe, ele morre nos braços da mãe. Ela deixa o filho em casa, vai correndo até o profeta Eliseu, e quando chega lá, ele diz: o filho que o Senhor me deu morreu. Para que foi que me deu aquele filho, se eu iria ter que passar por isso? Eliseu, consternado, ele vai até a casa dela, ele entra naquele quarto, ele coloca o filho sobre a sua cama, ele clama ao Senhor, Deus o atende. Ele diz: Senhor, olha por esta sunamita, foi o Senhor quem deu alegria ao coração dela, dando a ela esse filho. Por aquilo que ela fizera, o Senhor a recompensou, o Senhor marcou a vida dela, por aquilo que ela sem medida fez. E Deus ressuscita a criança. Agora, passados anos, Deus vai dar uma disciplina ao povo e ao rei, 7 anos de carestia, e Deus se lembra da sulamita, e Deus diz: vai lá, Eliseu, fala para ela pegar a sua família e sair daqui para onde ela puder, porque vai haver seca durante 7 anos. Agora haverá uma fome na terra, que é uma disciplina de Deus sobre o povo e o rei, que abandonaram a Deus, indo a ídolos, vivendo de forma desonrosa para com Deus. Mas Deus tem algo especial com aquela sunamita, sabe por quê? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, consciência, em verdade, a atitude coerente com essa consciência. Deus está em busca daqueles que o adoram, não para barganhar com Ele, porque precisa ou porque quer, uma casa própria, um carro zero, empresas, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas para aqueles que têm honra a dar ao Senhor, aqueles que desinteressadamente, aqueles por reconhecer quem Ele é, o adoram. Aqueles que sabem a missão que há a ser realizada nesse mundo, que é buscar e salvar os que estão perdidos, e por isso investem na obra do reino de Deus, semeiam com amor, com liberalidade, com generosidade, para que os menos favorecidos sejam assistidos, para que os missionários sejam sustentados, para que mais Bíblias sejam editadas e colocadas à disposição daqueles que não a conhecem, para que a palavra de Deus seja disseminada, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, para que as tendas sejam alargadas e muitos venham para a glória de Deus. E o que é que a gente aprende aqui? Que a unção que você honra, é nela que você prospera. Eu vou dizer de novo: a unção que você honra, é nela que você prospera. Você ouviu? A unção que você honra, é nela que você prospera. Você pode repetir isso? A unção que você honra, é nela. Você pode dizer para quem está do teu lado: a unção que você honra, é nela que você prospera. Aquela mulher olhava para aquele homem de Deus e dizia: ah, unção de Deus sobre este homem, ele é um homem de Deus. Ela vira para o seu marido e ela diz: olha, marido, tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus, ele está comprometido com a obra de Deus. Olha, marido, essa igreja é uma igreja séria, essa igreja é uma igreja que investe na obra do reino de Deus. Essa igreja não é uma igreja que está aí preocupada se vai ter ar-condicionado, a parede linda, uma aparência extraordinária, para que as pessoas queiram vir para ela por se tornar a igreja do momento. Não, ela é uma igreja séria, que prega a palavra com seriedade.
ela é uma igreja séria, que investe para a obra do reino de Deus. Eu vou investir nela. Eu encontrei um lugar de vida. Eu quero ser um cristão que busca autenticidade, como aquela igreja está comprometida. Por quê? Porque eu aprendi que a unção que eu honro, é nela que eu prospero. Onde Deus está ungindo, onde a unção de Deus derramada é lá que eu vou prosperar. A unção que você honra, é nela que você prospera. Não há unção onde as pessoas são levadas a barganhar com Deus, a procurar sua riqueza material, a balizar a vida espiritual com Deus, com o padrão de vida que vive. Porque aquela viúva pobre só tinha 2 moedinhas, enquanto aquele abastado estava cheio do dinheiro. E Jesus, olhando os dois, ele disse: aquele cheio do dinheiro, ele ia lá e fazia questão e tocava a trombeta. Mas aquela pobrezinha viúva, ela só tinha 2 moedinhas. Ela adorou como muitos não estão fazendo. Ela tocou o coração de Deus, aquele não. Ele deu do que sobrava, ainda que fosse muito, perto daquilo que aquela viuvinha tinha e estava dando. Socialmente era nada, mas para Deus ela estava dando tudo. Ela não reteve nada. Aquela mulher e o seu marido honraram a unção de Deus que estava sobre aquele profeta. Aquele que honra a unção de Deus sobre a igreja do Senhor, que prega a palavra, que vive a palavra, que apesar de ser composta por seres humanos que são falhos, como Eliseu era, como Elias era. Ou não nos lembramos de Elias fugindo por causa da ameaça de Jezabel? A palavra de Deus diz que Elias era homem como eu e você, mas ainda assim ele orou e não caiu água do céu. Ele orou e o fogo desceu sobre o altar. Ele orou de novo e Deus fez a chuva cair, mas ele era um homem como eu e você. A diferença é que ele tinha compromisso com Deus. A unção que você honra, é nela que você prospera. Deus recompensou aquela mulher que apenas servira sem nada esperar. Ela podia ter dito: olha, profeta, já que o senhor está falando, olha, eu não fiz nada por interesse, mas já que o senhor está falando, né, olha, não me falta nada, meu marido é um homem de muitas posses, mas eu estou olhando para o futuro. Sabe o que é, profeta? Tem uma coisa que me entristece. Embora eu seja a esposa de um homem rico, as pessoas olham para mim e torcem o nariz, profeta, porque eles entendem que eu sou amaldiçoada por Deus, que eu não posso dar um filho para o meu marido. Nunca engravidei. E meu marido agora já é velho. Profeta, prazo de validade já venceu. Não tenho nem expectativa mais. A única coisa, profeta, que eu ainda esperava que acontecesse, nem isso ela faz. Porque o que ela está fazendo não é pensando no que ela vai receber. Ela está fazendo por expressão de adorar a Deus, com o anseio de dar para Deus, honrar a Deus, estar participando da obra que Deus está realizando. Eu quero te perguntar: os missionários estão no campo missionário, você tem semeado na vida deles? Você tem ofertado com amor? Você tem ofertado com generosidade? Você tem honrado a unção que está sobre eles? Os missionários estão lá pregando o evangelho para os índios lá dentro da selva amazônica, pregando o evangelho lá para os ribeirinhos, pregando o evangelho lá para os colonos, lá para aqueles dos Pampas do Sul, pregando lá para aqueles que estão em países onde falar de Jesus significa ser preso, condenado à morte. Você está honrando a unção de Deus que está sobre eles. Você adora a Deus e capacita a igreja com os recursos, dando para Deus, porque a igreja é séria, porque a igreja é transparente daquilo que ela administra, dos recursos que são recebidos, e ela investe na obra de Deus. Você está honrando a unção de Deus que está sobre a igreja. Você está honrando a unção de Deus que está sobre o homem de Deus, que Deus usa para dar a você a palavra, sem mescla de erro, sem barganha.
Deus recompensou aquela mulher porque ela apenas servira, sem nada esperar. Eu vejo o crente sair da igreja porque Deus não fez o que ele estava esperando. Esse tempo todo aqui, há um tempo atrás, quando a gente tinha programa na rádio, na 107, eu estava esperando entrar o nosso programa, que era gravado, e aí comecei a ouvir um outro programa. Irmãos, mas que vontade de entrar chegar lá e pegar aquele camarada que se dizia pastor e pelo colarinho dizer para ele: vem cá, ô infeliz, tu hoje vai comer Bíblia nem querendo. Porque ele entrevistava as pessoas, e eu não sei se acredito muito em certas entrevistas. E aí, como é que recebeu um milagre? Não, porque aqui o milagre é forte, porque aqui a oração fala: olha, se você não tem fé, nem precisa você vir, porque a minha fé vai fazer. Não precisa nem você ter fé não, vem esperando que você vai receber, você não precisa nem ter fé. E a pessoa dá entrevista, e aí? Não, aqui realmente eu fui abençoado, porque eu entrei aqui assim, assado, e fui curado. É mesmo, fui curado. Não me perguntou assim: tem um atestado médico? Alguém quer saber disso? Falou que está curado. Não sei o que. E aí, você é da onde? Não, eu antes era da igreja. Não falo o nome não, mas já falou. E quanto tempo você ficou naquela igreja? Eu fiquei lá 20 anos. E aí, aconteceu alguma coisa lá? Não, lá não acontecia nada. Mas aqui acontece, porque aqui é assim, porque aqui a unção é isso, porque aqui o poder é aquilo, porque aqui é aquilo outro. E você que está aí nos ouvindo, e que está nessa igreja, e há tantos anos, e nada aí aconteceu, sai daí, vem para cá, porque aqui a coisa é forte. Vontade de entrar pela onda da rádio, sair lá, já pegando no colarinho daquele infeliz, falar: ô seu infeliz, miserável, tu vai para o inferno, pregando essa mentira. Você é um daqueles que envergonha o evangelho, enganando o povo e fazendo as pessoas olharem para os homens de Deus, os santos homens de Deus, e olhar todo mundo como você, que é um enganador. Mas sabe uma coisa? São essas pessoas que o povo quer, porque não querem honrar Deus, querem ser honrados por Deus. Só que a palavra de Deus diz, é o próprio Deus dizendo: honrarei aqueles que me honrarem. Sabe por que Deus tinha todo esse cuidado com a sunamita? Porque ela sabia honrar a Deus. Você sabe honrar a Deus? Sabe por que Deus teve todo esse cuidado com a sunamita? Porque ela era uma semeadora na obra do reino de Deus. Você é um semeador? Você faz isto para a glória e honra de Deus? Ou você faz isso esperando que Deus faça isso, que faça aquilo ou faça aquilo outro? Você é alguém que barganha com Deus? Quero te perguntar: onde você estava hoje de manhã, na hora da escola bíblica? Você estava onde? Hoje de manhã, na hora do grupo pequeno, você estava onde? Hoje de manhã, que você diz é dia do Senhor, e a igreja estava reunida para celebrar a Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus e aprender de Deus. Você estava onde? E você acha mesmo que Deus honra aquele que não honra Ele? Tem gente que para vir para a igreja tem cansaço, dor de cabeça, né? Perde a hora, mas na segunda-feira ele não perde. Por quê? É o emprego. Por quê? É salário. Deus não amaldiçoa ninguém, porque Deus é amor. Amém? Deus só faz assim: você quer viver por tua conta e não fazer o que me agrada? Não tem problema, mas eu também não tenho compromisso com você. É o que Ele fez com todo o povo, é o que Ele fez com Israel. Vocês querem adorar ídolos? Vocês querem ir pela moda? Vocês querem se vestir? Vocês querem falar? Vocês querem agir de acordo com os princípios desse mundo? Fiquem à vontade, eu criei vocês com livre arbítrio. Vocês estão por sua conta, mas eu vou mandar uma disciplina.
Eu vou fazer vocês se lembrarem quem é Deus. Você já notou como todas as pessoas, até o ateu, na hora que a coisa aperta, diz: ai meu Deus! Eu já vi ateu na hora de dizer um negócio: ai meu Deus! Eu falei: peraí, rapaz, que é meu Deus? Tu não é ateu, rapaz? Ah, é? Não, é que, sabe como é que é? Essas coisas que ficam na cabeça da gente. Eu falei: eu sei. Ficam na cabeça da gente, não estão no coração. É por isso que Deus manda a gente pregar para vocês. Você é um adorador? Você é alguém, se você não é, alguém como sunamita? Torne-se uma sunamita naquilo que ela tinha. Sunamita e o marido eram adoradores de Deus. Eram pessoas que tinham temor de Deus. Eram pessoas que sabiam quem Deus era. Eram pessoas que não faziam para barganhar com Deus. E talvez Satanás estivesse colocando na cabeça de alguém, dizendo assim: mas ela era rica, viveu uma vida tranquila, sem dificuldade, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e viver, que o dinheiro pode proporcionar. É porque você não sabe a realidade, para aquele contexto, do que significava uma mulher não poder ter um filho, ser chamado de amaldiçoado, alguém por quem Deus não olha, alguém que foi marcado com Deus pelo pecado dos seus pais ou dela mesma, e que por isso não pode dar um filho para preservar a memória e o nome do seu marido. Significava que a história daquele homem morreria com ele e não haveria posteridade. Era muito ruim. Se nascer numa família pobre hoje, significa receber muito constrangimento, ou ter muito constrangimento pela discriminação que se passa. Você não tem ideia do que era ser para aquela mulher uma estéril que não tinha filhos, mesmo tendo toda aquela riqueza. Ainda muito mais tristeza de que adianta ter tudo isso se nada disso vai ser possível ser passado para alguém que saia de mim e que continue a nossa história. Sabe por que Deus tinha tanto carinho com aquela mulher? Porque a unção que estava sobre Eliseu, ela reconheceu e honrou. Porque quando ela perdeu aquilo que Deus dera, que foi o filho que morreu, ela não blasfemou contra Deus. Ela foi temerosa. Ela não saiu falando e desesperada. Ela saiu de casa calada. Nem para o marido ela falou. E foi procurar o profeta. Ela era reconhecida quem era o Deus de Eliseu, que era o Deus dela. Você tem reconhecido o Deus sobre a sua vida? A unção que está sobre quem Deus colocou para cuidar de você como profeta de Deus. A unção de Deus que está sobre a igreja do Senhor Jesus, que você frequenta e ainda não assumiu compromisso com ela. A unção de Deus que está sobre os missionários, os pregadores do Evangelho, que estão no campo missionário, levando o Evangelho para todos aqueles que ainda não têm. Tem sido honrado por você? Porque a unção que você honra, é nela que você vai prosperar. Deus abençoou a sunamita, porque ela honrava a Deus e adorava a Deus, sem trocar, sem barganhar, com coração liberal e generoso. Você tem um coração liberal e generoso? Você hoje pode sair daqui e começar a escrever uma história nova. Alguém que vai ser os quindim de papai. Todo papai tem um filho que é os quindim dele. Todo papai e mamãe que tem vários filhos, tem um que são os quindim. Você pode sair daqui hoje sendo os quindim do papai do céu, que ama você e que quer fazer de você abençoado. E todos saberão. Sabe por que é assim?
Porque é os quindinhos de papai. Sabe por que é os quindinhos de papai? Porque vive uma vida que honra e dá prazer ao coração do Senhor. Pensa sobre isso. Quem é você aos olhos de Deus? Quem tem sido você aos olhos de Deus? Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.